Olá, sejam muito bem-vindos ao debate O que diz a tua dermatite atópica, para assinalar o Dia Mundial da Dermatite Atópica que se comemora a 14 de setembro. A dermatite atópica é uma doença multifactorial complexa. Para assinalar esta data, reunimos hoje aqui um painel muito interessante no encontro promovido pela Associação Dermatite Atópica Portugal, a ADERMAP, muito conhecida por vós que estão a acompanhar, com o apoio da Leo Pharma. E para isso reunimos um conjunto de especialistas que nos vão ajudar a perceber o que é esta doença e as dificuldades por que passam as pessoas que têm dermatite atópica. Convidámos então Bruno Duarte, dermatologista do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, Hospital de Santo António dos Capuchos. Vamos também conhecer o papel determinante das associações de doentes e para isso temos a Joana Camilo, que é presidente da ADERMAP. E vamos ouvir também na primeira pessoa o que sentem e como vivem as pessoas com dermatite atópica, neste caso na voz de Pedro Monzelo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos, obrigada por terem correspondido a este nosso convite. Gostava de dizer às pessoas lá em casa que podem assistir a partir de hoje a esta conversa que vai ficar disponível em todos os canais e todas as redes sociais da ADERMAP, nomeadamente o Instagram, o Facebook, o YouTube e o LinkedIn e também no LinkedIn da Leo Pharma. Portanto, se quiserem ir vendo a conversa e voltar a ver e partilhar com os amigos, estejam à vontade porque a conversa vai ficar disponível. Cada vez que tenham alguma dúvida é voltar lá. Então, muito obrigada. Bruno Duarte, acho que se calhar começamos esta conversa por perceber como é que se manifesta esta doença, quais são os sinais e quais são os sintomas a que as pessoas devem estar atentas. Depois, se quiser também fazer o paralelismo com outras doenças que podem eventualmente confundir-se com a DA, é assim que vocês usam, não é? Na vossa gíria. Muito obrigado pelo convite. Portanto, a dermatite atópica é uma doença inflamatória crónica extremamente prevalente. Eu gostava desde já deixar esta mensagem, porque esta doença afeta uma percentagem que pode ir até aos 4 a 7% dos adultos, até 20% das crianças, e portanto não é uma doença restrita a uma determinada idade, é uma doença que pode afetar transversalmente qualquer faixa etária, inclusive os mais séniores e os idosos, que vemos esta doença também nesta faixa etária. Esta é uma doença inflamatória crónica mais frequente na dermatologia, o que também demonstra desde logo a sua prevalência. Em termos clínicos, esta é uma doença que tem duas grandes vertentes, sinais e sintomas. Desde logo é uma doença pura e sintomática e muitas vezes é isto que causa maior sofrimento aos doentes. Estamos a falar de doentes que têm o chamado prurido, que é o nome médico para a comichão, que é extremamente frequente, intensa, que inclusivamente prejudica o sono, impede e provoca as chamadas noites mal dormidas. Mas pode ser desvalorizado, pode ser confundido com uma picada de não sei. Uma picada de um inseto. Imaginemos uma picada de inseto que está diariamente presente na vida destas pessoas. Eu acho que é isto que a pessoa com doença com dermatite atópica sofre no seu dia-a-dia. O acordar com os lençóis com sangue, por exemplo, devido à comichão frequente durante o sono, o não conseguir tomar banho porque a própria pele amplamente inflamada causa dor quando a água quente toca na pele. É isto que as pessoas sofrem no seu dia-a-dia. Depois temos as manifestações físicas da doença, aquilo que é visível na dermatite atópica. Aquelas manchas vermelhas, fissuradas, escoriadas, algumas com relevo, que aparecem muitas vezes ao nível das chamadas pregas, por exemplo, a prega do cotovelo, a prega do joelho, a prega do pescoço, mas que de forma geral pode aparecer até afetar mesmo todo o tegumento, toda a pele destas pessoas. Estas lesões, como muitas vezes são em áreas muito visíveis e desde logo transformam muito sofrimento para estas pessoas porque escolhem o vestuário para esconder as lesões, evitam determinadas atividades tão simples como ir à piscina ou ir ao ginásio porque não têm vergonha de nas mostrar e, portanto, é uma doença muito estigmatizante e, infelizmente, ainda demasiado desvalorizada neste sentido. E perante esses sinais e esses sintomas, como é que é feito o diagnóstico? Qual é o primeiro passo? Já percebi que se calhar o diagnóstico não é muito célere, sobretudo porque se calhar as pessoas esperam por uma fase em que já seja completamente insuportável para procurar uma ajuda. Se calhar andam a adiar essa procura de diagnóstico ou não? Depende. Eu diria que na idade pediátrica, uma vez que a doença é mais frequente na idade pediátrica, afeta até 20% das crianças, o diagnóstico é
é mais rápido. Isto porque geralmente as crianças têm as idas ao pediatra protocoados, ao médico, à medicina geral e familiar, e é um diagnóstico que para alguém treinado, para os médicos, habitualmente é relativamente linear nesta idade. Mas pode ser diagnosticada na fase adulta. Claro, e nesta idade adulta muitas vezes há um protelar do diagnóstico e há um atraso do diagnóstico e muitas vezes até um atraso também na procura de tratamento. E isto obviamente leva a que as pessoas sofram muito tempo, demasiado e portanto, demasiado tempo. E no caso imaginando que eu tenho estes sinais e estes sintomas e que tenho queixas, eu devo recorrer ao médico de medicina geral e familiar, devo ir logo a um dermatologista, qual é a especialidade que se deve procurar em primeiro lugar? Bem, é assim, a maioria das pessoas, quando tem acessibilidade, e falam num contexto de medicina privada, acaba por ir diretamente ao dermatologista, mas o médico de medicina geral familiar é perfeitamente um ponto de partida, está bem? E está perfeitamente apto também para o seu diagnóstico e, em caso de dúvida, encaminhará à especialidade respectiva. O que é realmente mais importante é procurar ajuda médica para que se faça o diagnóstico, que se faça o tratamento. O diagnóstico da dermatite atópica é clínico, e esta é uma mensagem importante. Não há uma biópsia que me diz que a pessoa tem dermatite atópica, não há um exame de sangue, não há uma prova de contacto. É um diagnóstico clínico, nós olhamos... É o olhar, que é uma coisa que se foi perdendo na medicina, que há uns anos e nos primórdios era muito utilizado, depois vieram os exames complementares de diagnóstico e nós próprios também temos muito essa mania de ter que haver um exame para me dar um diagnóstico correto. É verdade, e às vezes temos que convencer que isso não existe, mas na verdade os exames complementares de diagnóstico, o próprio nome indica, complementares de diagnóstico, são importantes e suportam a nossa decisão e o nosso diagnóstico e nos casos mais difíceis são feitos. Mas o diagnóstico da dermatite atópica em particular é muito clínico, é com base na observação e dos sintomas que a pessoa padece. Temos que confiar, portanto, Exato. no olho clínico dos médicos. Joana Camilo, enquanto presidente da ADERMAP, que é uma associação que surgiu há 4 anos, entretanto já passou aqui uma pandemia, portanto já tem aqui algum trabalho feito, mas com algumas restrições, como todos nós, relativamente à pandemia. Conhece e convive muitas pessoas que vivem com a dermatite atópica e os seus familiares. Quais são as principais preocupações de quem procura a associação e como é que tem sido essa procura desde que a associação foi criada? Efetivamente, a Associação faz completa agora, do ponto de vista público, os seus 4 anos de atividades e foi criada porque, conforme foi referido pelo Dr. Bruno, efetivamente é uma doença muito prevalente, mas também é ainda muito subvalorizada. Felizmente, há uns anos atrás começou a haver uma atenção crescente, uma preocupação crescente, porque a dermatite atópica é uma doença visível, mas também com muitos impactos invisíveis. E, portanto, muitas pessoas procuram na ADERMAP, não só, e essa é a nossa missão também, como representar não só as pessoas que vivem com a doença, mas também como as pessoas que cuidam de pessoas, crianças, jovens com a doença, mas também apoiar a informação, a capacitação, a educação e a gestão da doença e, no fundo, aproximar e fazer com que as pessoas não se sintam sozinhas. Do ponto de vista, porque é muito comum, mas ainda há aqui um sofrimento muito, muito solitário. E esse sofrimento que é invisível. Que é um dos impactos invisíveis, precisamente. E do ponto de vista de apoio, as pessoas que geralmente, naturalmente, procuram a associação, por um lado, porque têm uma necessidade, ou porque não têm um diagnóstico confirmado, ou têm uma exacerbação dos sintomas e precisam e procuram a ADERMAP para ajudar a identificar ou reencaminhar para um especialista médico e, inclusive, aproveito hoje, no dia que se celebra o Dia Mundial da Dermatite Atópica, lançamos um projeto que procura precisamente responder a uma das perguntas mais frequentemente colocadas à ADERMAP, que é onde é que posso encontrar um médico com experiência no diagnóstico e tratamento da dermatite atópica. Pois, também é atópica. importante, porque depois há médicos e consultas específicas mais para esta doença. Sim, e portanto é a procura de informação, a dermatite atópica é uma doença, conforme também já foi abordado, é uma doença muito comum e que tem várias formas. As formas ligeiras são as mais frequentes, mas as formas moderadas a grave são as menos frequentes, mas as mais impactantes. Trazem mais sofrimento. Sofrimento. E um dos impactos que a dermatite atópica tem é precisamente o impacto social e o impacto económico, porque para qualquer forma de dermatite atópica há uma necessidade de tratamento, conforme a gravidade, um tratamento farmacológico, mas todos nós precisamos, porque temos um problema de função de barreira da pele, de produtos de higiene e hidratação. E muitas pessoas procuram a ADERMAP para saber se há mecanismos de apoio para tentar diminuir o impacto financeiro, de acordo com um estudo que foi realizado pela nova IMS, com o apoio da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e com o apoio da ADERMAP, constatou-se que os custos de gestão de tratamento de dermatite atópica para uma pessoa, para uma família, podem rondar mais de 1.500 euros por mês. E, portanto, é realmente muito, muito difícil e para muitas famílias insuportável. E, portanto,
estes pedidos de apoio são na referenciação, na procura de informação, na procura também de mecanismos de apoio, e nós estamos envolvidos também num projeto que permite apoiar o programa Cuidado, permite diminuir um pouco o peso financeiro na aquisição dos produtos de higiene e hidratação apropriados para a pele com dermatite atópica, mas não é a única solução, a solução totalmente necessária para as pessoas que vivem, e procuram também, na associação, como noutras associações de pessoas com doença, procuram um sentido de pertença a uma comunidade, pessoas que passem pelo mesmo. Falam a mesma voz. Porque há ainda muitos estigmas, o Dr. Bruno abordou vários estigmas, além de que uma doença portanto, é muito comum, mas geralmente associada com uma simples doença da pele, porque se associa geralmente à forma mais leve ou à forma que às crianças algo com mais uma doença passageira. pediátrica, e pode surgir efetivamente em qualquer idade, e portanto sentimos muitas vezes sozinhos nesta jornada e desvalorizados. Portanto, é uma simples doença de pele, as pessoas não compreendem tão bem e pode ir muito mais para além dessa doença de pele. Portanto, no fundo, enquanto apoio, nós procuramos dar o máximo de apoio de acordo com a nossa possibilidade, as nossas capacidades e, naturalmente, sempre articulações com profissionais de saúde. E considera que já existe alguma evolução da parte da sociedade para conhecer esta doença e para desmistificar estes estigmas, ou ainda temos um longo caminho a percorrer? Eu acho que já demos largo espaço. Efetivamente, até há poucos anos não havia uma preocupação, até do ponto de vista de investigação, para o desenvolvimento de novas soluções. Portanto, a dermatite atópica era considerada uma doença simples, mas ela, na realidade, conforme referiu o Dr. Bruno, é uma doença complexa. Felizmente, efetivamente, fruto da preocupação por parte da comunidade científica, de várias entidades, sobre os impactos que a doença tem, houve avanços no conhecimento, avanços na investigação, que permitiram que hoje tenhamos outra esperança no tratamento muito diferente de há 10 anos atrás. E, portanto, mas temos aqui uma valorização da doença, do ponto de vista de tratamento dos sintomas, mas ainda temos um caminho a percorrer, e daí a sensibilização ser também muito importante, um caminho para que realmente a doença seja uma doença valorizada, como uma doença crónica, que é sistémica, e de impactos muito significativos, não só nas pessoas que a têm, como também na sua família, na sua envolvente. Muitas pessoas não conseguem, quando a doença é muito grave, não conseguem trabalhar, crianças que não conseguem ter o rendimento, estar na escola, porque não conseguiram descansar durante a noite, e, portanto, precisamos ainda traçar esse caminho em conjunto para que a doença seja devidamente valorizada e que todas as pessoas e famílias tenham acesso a todas as soluções, todos os cuidados de saúde que precisam para que a doença esteja devidamente controlada e as pessoas tenham qualidade de vida. O impacto económico, quando falo desses 1.500 euros mensais, dá logo por ano, desculpa, por ano. Por ano. Por mês. Ok. Não, portanto, mas são cerca... Mas ainda assim? É muito significativo. Portanto, pessoas que precisam, nós precisamos destes produtos que são considerados como produtos de dermocosmética, por exemplo, os produtos de higiene e hidratação, produtos de dermocosmética, na realidade são bens essenciais. E depois, naturalmente, há outras despesas, com as consultas, com os medicamentos, embora tenhamos aqui acesso a medicamentos hoje, conforme a gravidade, que tem um nível de participação, mas ainda podemos dar passos mais benéficos para responder às necessidades das pessoas que vivem com esta doença. Certo. Pedro, como é que tem sido assim... Pedro está tão sorridente que até parece que é fácil viver com esta doença. Mas também é um bocadinho o objetivo desta conversa, é desmistificar e tornar este assunto mais leve para quem eventualmente esteja agora pela primeira vez a conviver com a dermatite atópica, e também desmistificar e informar, mas também dar um tom leve aqui a uma doença que por si só já é demasiado incapacitante. Como é que foi o seu caso? Quando é que foi diagnosticado e como é que tem sido ao longo dos anos viver com dermatite atópica? Certo. Sim, o meu caso foi identificado praticamente à nascença. Eu nasci já tinha os sintomas normais, lá está, em altura pediátrica, da dermatite atópica. Eu tive uma evolução, pronto, como miúdo, sempre aceitei com alguma naturalidade, porque já fazia parte de mim, era algo que eu, apesar de ver comparativamente com os outros miúdos da escola, que tinha esta diferença, digamos assim, mas encarava com bastante naturalidade. E na altura que comecei a entrar na fase da adolescência, que é algo que também é comum de se ver, deixei de ter sintomas. Foi algo que também deixou-me bastante satisfeito, tranquilo. Já não tinha a doença, adormeceu? Já não... Adormeceu e durante vários anos tive sem qualquer tipo de sintomas, até há cerca de 4 anos atrás que os sintomas voltaram a surgir. Voltaram a surgir com mais força do que tinham quando era mais novo. No início tive um bocado em fase de negação, ou seja... Não é isto, é outra coisa. Sim. Começou, na altura eu estava com uma pessoa que tinha 2 cadelas, eu assumi logo, pronto, tinha alergia aos cães. Exato. Fiz um conjunto de análises e isso, e realmente chegou-se à conclusão que a dermatite tinha voltado, e tinha voltado com força. Fiz um conjunto de tentar mudar hábitos do dia-a-dia, de alimentação, de cuidados de saúde, de exercício,
para ver se causava aqui alguma melhoria. Não, pronto, e a verdade é que não surgiu. Pronto, desde então, obviamente, houve alguns sentimentos, um bocado mixed feelings, não é? De repente, quando já se está convencido que se ultrapassou a doença, ela volta a surgir, mas tenho tentado encarar também com naturalidade. Uma pessoa tende a aceitar um bocado ter o problema e fazer os possíveis para tentar. As suas fases normais da negação, a raiva, a frustração, até que já está na fase de aceitar. Por isso é que está assim. Exato, por isso é que estou sorridente. Mas é seguido por que especialidade, neste momento? É por dermatologia? Dermatologia, sim. Na altura não conhecia ainda a Dermap, portanto fui um bocado exploratório, passei desde análises de alergias, para ver se era algum tema de alergias, passei por vários dermatologistas. Uma coisa que a Joana mencionou agora, que é a evolução da própria investigação e da ciência nesse sentido, eu confesso que no início fiquei um bocado surpreendido pela negativa, digamos assim, porque senti que ao início os tratamentos que me estavam a dar eram os mesmos que eu fazia há 20 anos atrás. Portanto, aquilo que eu sentia, nós vemos a tecnologia a evoluir de uma forma, depois parecia que nesta área específica não tinha evoluído ao mesmo ritmo. Depois, obviamente, tendo contacto com as pessoas certas, vê-se que já há tratamentos novos, tratamentos alternativos, já há algum apoio. Portanto, tem havido aqui alguma esperança também da própria Dermap, tem trazido alguma esperança relativamente ao meu caso. Apesar de tudo, como eu estava a dizer, tive de aceitar um bocado. Sei que estou bem entregue e, felizmente, se olharem para mim, não se nota qualquer tipo de sintomas e de manifestações, apesar de diariamente tenho que estar a ter estes cuidados que estavam a ser mencionados, medicação, pomadas, cremes, cuidados com o banho. Portanto, é algo que tenho que fazer no dia-a-dia para garantir que a pele se mantém relativamente saudável e controlada. Mas a verdade é que quando, nas alturas piores, todos os sintomas que foram e todas as manifestações que foram há bocado mencionadas, desde as dores no banho, o acordar com os lençóis em sangue, eu cheguei ao ponto de uma vez ter de ir à recepção do hotel pedir desculpa que a cama parecia tirada de um cenário de um crime. Pois. Portanto, Pois lá está, mais um sentimento de vergonha que a doença traz, não é? Que ninguém quer passar por essa situação. E mais toda a parte também do impacto social estava a ser mencionado. Nós, quando a pele não está a ser tratada, os sintomas, quando se está num caso moderado a grave, como é o meu caso, os sintomas são bastante óbvios, é muito fácil de se notar. E obviamente é aqueles temas, hoje vou à praia, ter de estar muita pele à mostra, portanto uma pessoa fica sempre preocupada. Uma coisa engraçada que eu já reparei é que, apesar de haver esta preocupação e este desconforto que nós sentimos com o nosso próprio corpo, uma coisa que engraçamos é o espírito de solidariedade também entre as pessoas. Muitas vezes falo com pessoas que, lá está, às vezes vou à praia, uma coisa qualquer, notam que a minha pele está um bocado pior e tentam dar alguma recomendação, ou porque conhecem uma pessoa, ou alguém que já fez um tratamento. Portanto, nota-se que há um espírito muito mais de inclusão e de tentar apoiar do que propriamente de julgamento. Óbvio que as pessoas que sofrem o problema estão muito preocupadas com o julgamento, mas aquilo que eu noto é que há muito um espírito de entreajuda, um espírito muito humano, também das pessoas que observam a doença e também percebem o sofrimento que há. Isso é um aspecto positivo. Certo. Bruno Duarte, sendo uma doença crónica, existem, imagino, vários tratamentos e cada caso é um caso e nestas fases moderadas a graves, qual é a resposta que a ciência dá neste momento e o que é que podíamos ambicionar no futuro? Olha, eu antes de mais queria só dizer que o Pedro eu estou impressionado com o testemunho do Pedro, porque é um testemunho que há vários testemunhos que quase são reprodutíveis e aquilo que observamos no dia-a-dia na clínica é isto. O Pedro passou por tudo, pela frustração com os tratamentos, pelo chamado doctor shopping, que estava catalogado na dermatite atópica, que é mais de 40% dos doentes já foram mais de 6 médicos para procurar tratamento para a sua dermatite atópica. Estava catalogado na National Eczema Association, num estudo que foi feito em 2019. Passou pela aceitação da doença. A doença, pronto, tive que cuidar com a doença durante a idade pediátrica, é normal, não tenho outra maneira, é isto, tenho que cuidar com isto. E mesmo os cuidados diários, porque a adesão terapêutica, de vez em quando, se calhar não lhe apetece. E passou também pela chamada busca incessante de causas para a doença, uma busca que é maioritariamente infrutífera também, nunca vai levar a lado nenhum, vai apenas atrasar o tratamento e procurar o tratamento. Mas é o que as pessoas procuram, tentam fazer associações a alimentos, ou aos animais, ou foram uma quinta naquele dia, e que tentam buscar uma causa para a sua doença. E, infelizmente, a dermatite atópica é uma doença amplamente complexa do ponto de vista dos mecanismos, e a maioria das vezes não é apenas uma única causa, é uma complexidade de causas que levam à doença
E isto é uma busca, e portanto o testemunho é realmente impressionante. E muitas vezes os médicos, se calhar, também orientam a esse. Também tentam, os médicos, por exemplo, de medicina geral e familiar, ou outros, também podem procurar respostas, ou tipo de respostas. Mas faz parte, pronto, mas é isto, é mesmo o testemunho do doente da pessoa com doença com dermatite atópica moderada a grave. Isso é um testemunho muito reprodutível. Acerca dos tratamentos. Em relação aos tratamentos, sim. Felizmente hoje estamos numa era nova, como o Pedro também disse muito bem, e a Joana Camilo também, uma era de amplo desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas. Eu diria que está a haver mesmo uma revolução terapêutica na dermatite atópica que começou há cerca de 3, 4 anos atrás, e que há um movimento agora de medicação imunossupressora sistémica convencional para fármacos altamente dirigidos e altamente eficazes para esta doença. Hoje já temos 2 grandes grupos de fármacos inovadores disponíveis, são os biotecnológicos e os inibidores da JAK, fármacos extremamente eficazes, extremamente seguros e, portanto, aquilo que há 10, 20 anos atrás não seria possível tratar eficazmente este doente ou teríamos muito mais dificuldade, hoje em dia conseguimos ver verdadeiros casos de sucesso e, portanto, isso eu penso que é uma das mensagens mais importantes a passar em qualquer iniciativa, da awareness, é que hoje temos muito mais alternativas terapêuticas para oferecer a estas pessoas que sofrem do que antigamente. Acho que é uma das principais mensagens. E podemos esperar algo para o futuro? Ainda? Claro que podemos sempre esperar melhor. Não para o futuro, para o presente. Para o presente, ok. O futuro ainda será certamente melhor, porque há imensas moléculas em investigação e há imensa área de desenvolvimento na pipeline da dermatite atópica e todos os congressos de dermatologia se falam intensamente disto. Mas hoje já se faz muito mais do que se fazia há 5, 10, 15 anos atrás. E faz sentido uma equipa multidisciplinar também nesta doença, no sentido em que há o impacto psicológico, e o impacto económico, o impacto social, que outras especialidades podem trabalhar em conjunto, por exemplo, com o médico dermatologista? Isso é o princípio de gestão de qualquer doença crónica, é o conceito da multidisciplinaridade. Ou seja, a equipa tem que ser multidisciplinar porque aquela pessoa que tem aquela doença, habitualmente tem comorbidades associadas a essa doença, tem outros impactos, seja psicológico, seja físico, seja metabólico, associados também a essa mesma doença e, portanto, nós colaboramos ativamente com outros especialistas de outras áreas, por exemplo, com a imunoergologia, com a pneumologia para tratamento da asma, da rinite, com a psicologia para tratamento das comorbidades psicológicas, a própria nutrição e outras áreas podem também ajudar para tratar ativamente, garantir que as pessoas estão no seu melhor estado metabólico, do ponto de vista de peso corporal e, portanto, obviamente que isto tem que ser sempre gerido no seio de uma equipa multidisciplinar, sim. Em qualquer doença crónica. E podem ser especialidades variadas? Especialidades variadas, nutricionista, sim. psicólogo, não sei. Eu diria, uma das especialidades... Psicólogo muito relacionado com o estigma, não é? Porque eu estive a ver vídeos da Dermap e vêem-se testemunhos, vêem-se que é uma doença que impacta a família e que depois as pessoas podem precisar de algum tipo de apoio a nível da saúde mental. Uma grande proporção destas pessoas tem comorbidades que nós chamamos atópicas, não é? Tem a asma, tem a rinite alérgica e desde logo precisamos de um imunoergologista, de um pneumologista, também para gerir essas comorbidades. E, portanto, e depois se haverem outras comorbidades, obviamente nós fazemos o seu rastreio, a sua identificação precoce e orientamos para os especialistas apropriados. Caso a caso e dependendo das situações. Joana, como é que sente que os associados, têm associados, certo? Sim, As pessoas que os procuram, sente-os perdidos no sistema ou acha que eles estão bem encaminhados? Como é que uma pessoa com dermatite atópica neste momento, e não podemos estar só a pensar no privado, mas também no sistema público, quais são os ecos que recebem em relação a estes acompanhamentos de consultas e por aí, dos vossos associados? Portanto, a associação foi criada, onde me inclui, foi criada por um conjunto de pessoas que têm a doença ou que cuidam de alguém com a doença. E, portanto, a associação foi criada por um conjunto destas pessoas para ajudar as pessoas que também vivem com esta doença. E, para além disso, nós, para além de estarmos em contato com as pessoas com dermatite atópica e cuidadores, que são nossos associados, estamos com outras pessoas. E nós, dentro dos nossos leques de associados e das pessoas com as quais estamos em contacto, vão para além dos nossos associados, o nosso objetivo é ajudarmos quem possa precisar e quem nos contacte.
é que efetivamente nós temos pessoas cada vez mais informadas, que querem cada vez mais participar, ser um parceiro precisamente na gestão da sua doença, com a equipa multidisciplinar e, portanto, aqui um dos nossos apelos é que realmente vejamos a pessoa com dermatite atópica, tratemos da pessoa com dermatite atópica como um todo, porque só agora também para tocar a questão dos impactos e do apoio psicológico. A dermatite atópica, quando não está controlada, é uma doença muito instável. Alternamos entre períodos em que temos os sintomas controlados, de remissão, para períodos de crise. E é muito instável e nós nunca sabemos, quando a doença não está devidamente controlada, nunca sabemos quando é que vai surgir a próxima crise. E ela surge muito depressa, mas para controlar demora muito tempo. Isto causa ansiedade. Peço desculpa de interromper, vi também uma coisa curiosa que é a pessoa com dermatite atópica não sabe como vai acordar no dia seguinte. Sim, nós não sabemos. Quando a doença não está devidamente controlada, nós não sabemos... Ou seja, a pessoa deita-se e pode acordar com uma série de... Isso é assustador. Porque nós conseguimos, e às vezes é muito difícil, ou mesmo impossível, controlar a comichão, o ato de coçar, que é involuntário, portanto, é algo inato, durante o dia, quanto mais durante a noite. Nós, a não ser que tenhamos as mãos presas, não conseguimos evitar coçarmos. E, portanto, nunca sabemos quais é que foram os tais estragos no dia seguinte, porque não conseguimos. Portanto, isto quando a doença não está controlada. E, portanto... tem impactos do ponto de vista psicológico muito grandes, porque é lidar com esta instabilidade, com esta inconstância e, claro, o facto de não conseguirmos dormir também depois afeta o nosso bem-estar físico e psicológico no dia seguinte e se estando a falar de uma doença crónica, perpetuando isto todos os dias, naturalmente que os impactos são muito significativos. E, no fundo, retomando a pergunta que fez do ponto de vista de pessoas que nos contactam e de se estão ou não presas no sistema. Nós temos pessoas que já estão, felizmente, devidamente acompanhados e têm a sua doença controlada e que procuram cada vez mais informação para gerirem, porque o conhecimento é chave para gerir uma doença como a dermatite atópica e, portanto, estão muito informadas. Temos pessoas que consideram que se calhar ainda estamos no passado e, portanto, que não há novo conhecimento, não há novas soluções e saíram do Sistema Nacional de Saúde porque, de alguma forma, desacreditaram que havia uma solução para controlar a sua dermatite atópica. Nós tentamos realmente mostrar que a realidade de hoje, o presente, conforme o Dr. Bruno referiu, é muito diferente e que hoje existe esperança no tratamento. Claro que a mesma solução, o mesmo tratamento não é a resposta para todas as pessoas e por isso é importante que hajam cada vez mais soluções terapêuticas, que hajam cada vez mais abordagens para controle da doença, baseadas em medicamentos ou outras abordagens também. Depois temos pessoas que realmente, conforme dizia, e lançamos hoje realmente uma iniciativa para mostrar, por um lado, que há uma preocupação crescente com a doença e que realmente temos médicos cada vez mais experientes, que estão com experiência para tratar e diagnosticar a dermatite atópica. E depois temos pessoas que, efetivamente, também têm que gerir as diferentes patologias ou a consulta com diferentes pessoas. E, portanto, têm aqui algumas dificuldades no acesso aos cuidados de saúde que precisam de forma multidisciplinar. Efetivamente, e nós estamos gratos porque hoje temos soluções terapêuticas que estão disponíveis no sistema público, mas também sabemos que, tendo em conta que a dermatite atópica, as pessoas com dermatite atópica podem ser seguidas na dermatologia e imunologia e que efetivamente há uma percentagem muito considerável de especialistas médicos que estão no sistema privado. Neste momento eles não há a possibilidade de acesso aos cuidados de saúde e tratamento a nível igual do ponto de vista do sistema público e do sistema privado. Por outro lado, do ponto de vista da resposta do SNS, ainda nós temos que percorrer algum caminho. Efetivamente, a dermatite atópica ainda é uma doença totalmente valorizada no sentido de que, por exemplo, há produtos que as pessoas precisam para controlar a sua dermatite atópica e já vimos, realmente já falámos da questão dos produtos de higiene e hidratação. Eles são produtos, não têm que ser dispendiosos, mas podem ser muito dispendiosos e o que acontece é que as pessoas não conseguem comportar. E uma das preocupações que temos manifestado a diferentes níveis é que, efetivamente, haja uma preocupação para que as pessoas consigam ter acesso a estes produtos de higiene e hidratação, nomeadamente com um nível de comparticipação, com uma taxa de IVA mais baixa. Por outro lado, também era importante que fossem garantidas que fosse garantida a equidade, a igualdade no acesso às soluções terapêuticas, como existem, têm níveis de comparticipação, temos medicamentos que são muito dispendiosos, tópicos, e que as pessoas com dermatite atópica precisam. Neste momento não temos o mesmo nível de comparticipação, tal como temos para outras patologias. Sabemos que o Sistema Nacional de Saúde é um sistema finito, que tem limitações, mas realmente é importante que haja uma valorização da doença, a nível dos seus impactos físicos e psicológicos, e que sejam criadas condições para que as pessoas que vivam com esta doença não tenham tantos impactos físicos, psicológicos, através do controle da doença, mas também sociais e económicos. Portanto, temos aqui um percurso a fazer em prol da qualidade de vida das pessoas que vivem com esta doença.
Pedro, pegando aqui na deixa da Joana, já percebi que andou perdido no sistema, no seu caso, porque se foi a 6 médicos, podia ter sido mais célere. No seu caso, em termos de qualidade de vida e do impacto económico, social, qual é que é o impacto verdadeiramente e diário? Não sei se em termos de custos tem ideia de quanto é que isso quer partilhar ou não, mas qual é o impacto em todas estas vertentes? E o que é que acha que no Serviço Nacional de Saúde poderia ser melhorado para pessoas como o Pedro? Certo. A parte financeira acho que é fácil de responder, não tenho também qualquer tema em partilhar. Eu, um mês bom para mim, gasto 70 euros, 80 euros por mês em cuidados de pele. Desde consultas, pomadas, cremes hidratantes, gel de duche. E um mês bom de prevenção de crises, possivelmente, exatamente. Sim. Um mês bom gasto à volta disso. 70, 80 euros por mês é um mês barato para mim. Eu há bocado estava a passar, se calhar, uma mensagem um bocadinho bonita da dermatite atópica, mas a verdade é aquilo que estava a falar. A vertente psicológica tem um impacto bastante significativo, vai também tocar na parte de todo o impacto social e no dia-a-dia que tem. Eu tenho um mindset muito próprio, que existem 2 tipos de problemas. Há aqueles que podemos resolver e os que não podemos, e os que não podemos não são um problema. E se calhar é por isso que facilita que eu aceite um bocado problema de pele, mas há muita gente que leva muito tempo a aceitar o problema e, como tal, o impacto psicológico ainda é maior, porque está a passar aquelas fases todas da morte que tivemos a falar há bocado, a negação, a negociação, a raiva, passa-se por esses sentimentos todos. Por um lado, pelo que foi falado, porque não sabemos como é que vamos acordar no dia a seguir, isto é um facto. Eu sei, por exemplo, se for um dia jantar fora e beber uns copos no dia a seguir, vai ser uma desgraça, já sei que aí não há solução. Pois. É a fatura a pagar. Mas também depois essa parte social é importante. Claro. Mas tem impacto muito direto. E depois é toda a parte, lá está, que estávamos a falar da imagem que cria de nós próprios, quando nos vemos ao espelho e vemos o estado em que estamos, e depois aquilo que nós sabemos que podemos passar aos outros. Eu há bocado estava a dizer, realmente há pessoas que têm um espírito de solidariedade grande e tentam contribuir, mas quando tentam contribuir vem sempre aquela pergunta: o que é isso? O que é que se passou? O que é que tens na tua pele? Portanto, e quase como se fosse uma coisa contagiosa, que também é um mito, não é? É um mito, é verdade. Hoje em dia as pessoas têm, pelo menos eu sinto comparativamente com há 20 anos atrás, também as idades eram diferentes, há um bocadinho mais sensibilidade das pessoas quando perguntam o que é isso e não perguntam logo se é contagioso. Pelo menos comigo não acontece, mas eu faço sempre questão de dizer... Já são mais delicadas a perguntar. Sim. Mas eu faço sempre questão de dizer que não é contagioso, é uma doença autoimune e que, pronto, porque eu sei que quer as pessoas perguntem ou não, que poderá surgir a dúvida se realmente é seguro ou não estarem perto de mim. Portanto, existe este impacto, nós sabemos que isto tem um impacto também nas outras pessoas, de verem a nossa condição de pele, de saberem ou não se aquilo pode ser contagioso. O facto também da comichão, de estarmos constantemente a coçar, também cria um impacto para além de nós próprios, que afeta o nosso dia-a-dia, mesmo no trabalho, estamos a trabalhar, temos de estar a fazer uma tarefa e estamos com uma mão no computador e com a outra a coçar o corpo, mas também impacta os outros, as pessoas que nos estão a ver, cria aflição também a quem nos está a ver, e depois, pronto, os familiares e os cuidadores, acaba por ser uma doença que impacta toda a família. E mesmo dia-a-dia, às vezes, quando estava com a doença, quando não estava controlado, no trabalho dava para mim a meter os braços dentro da roupa, a coçar-me dentro da roupa, às vezes tinha de ir à casa de banho para puxar as calças para me coçar nas pernas, portanto é um bocado cómico, visto deste ponto de vista, mas é aquela coisa que nós sabemos, toda a gente à nossa volta está a perceber que aquilo passa e as pessoas estão a observar e estão a julgar. Portanto, psicologicamente nós também temos essa noção e também acaba por ter algum impacto. Eu tive há tempos uma situação engraçada, estava a ter uma formação, estávamos em ambiente remoto, estávamos agora em contexto de pandemia, e aquilo era uma formação de formadores, portanto tínhamos de dar uma formação, aquilo era gravado e no final víamos o vídeo. E havia uma pessoa que estava a dar a formação e via-se os outros todos, e eu estava o tempo todo a coçar na cabeça. O tempo todo. E eu só dizia, pá, espero que não estejam a olhar para mim. Eu estava o tempo todo descontrolado a coçar na cabeça. O couro cabeludo é uma zona difícil de tratar, a pele conseguimos meter os cremes hidratantes e isso. O couro cabeludo é uma zona que é mais difícil de tratar, portanto constantemente a coçar. É visível, na altura estava descontrolado, quando saía às vezes do meu posto de trabalho, era à volta uma mancha branca de pele caída. Portanto, tem um impacto psicológico também muito grande. São estes os impactos que tem no dia-a-dia, psicologicamente também é complicado e compreendo e até incentivo pessoas que necessitem deste apoio psicológico. Portanto, sim, é uma doença que afeta o dia-a-dia, tem vários impactos, o financeiro, o social, a forma como nos vemos a nós próprios, a nossa autoestima também é afetada. Pronto, eu
passei as fases, tento aceitar, está controlada, felizmente. Se não tivesse controlado, se calhar o meu discurso hoje seria um bocadinho menos positivo, mas é confiar também na ciência, confiar que estamos a caminhar num bom sentido. Cada vez sempre que vou ao meu médico, o meu médico também acompanha muito, faz muita investigação e está sempre a dizer, está um tratamento prestes a sair, Pedro, vai experimentar, que eu acredito que isto vai-te dar bons sinais e vai-te apoiar bastante na tua condição, portanto, tento manter-me otimista e acreditar no futuro. E só temos a agradecer dar a cara e dar o seu testemunho, porque também nem sempre é fácil aceitar falar e ser filmado e todo este, portanto, se quiser aproveitar, estamos mesmo a terminar esta nossa conversa, mas se quiser mandar uma mensagem às pessoas que vão estar a assistir este vídeo, o que é que lhes diria? Pessoas que... Depois também depende um bocado do perfil da pessoa. As que tenham a doença Sim, as que têm, as que não têm, as que estão a ser acompanhadas, as que não estão. Eu, se calhar, passaria mais a minha mensagem para quem está num estado como o meu, ou seja, quem tem a doença. E acho um pouco a mensagem que eu passei aqui é um bocado a mensagem que eu também tento passar às pessoas que vêm falar comigo e têm alguns sintomas, que é ter um bocado... confiar no processo. Não há nada que nós possamos fazer neste momento. Nós somos um grão de areia no deserto, portanto, nós somos doentes. Temos de confiar que realmente há o investimento, que há a sensibilidade para a doença e que a investigação que está a ser feita vai trazer frutos e vai apoiar nesse sentido. Eu tenho pessoas que me vão, por vezes contactam-me, às vezes pessoas têm algumas manifestações e que me perguntam orientações, eu dou sempre o contacto da ADERMAP, não sei se já houve algum contacto pelo meu nome ou não, mas eu dou sempre aqui o contacto da Joana e o contacto da ADERMAP porque, pelo menos para mim pessoalmente, foi uma luz de esperança que me trouxe. Eu estava completamente perdido, e também não se perde no sistema da internet, porque as pesquisas aleatórias são muito complexas em todo o processo, não é? Não vale a pena. Eu acho que, tendo uma entidade como a ADERMAP a apoiar, dá uma grande luz de esperança que o amanhã vai ser melhor. O amanhã, o hoje, que vão ser melhores. Eu posso dizer que estou muito melhor do que estava há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, antes de conhecer a ADERMAP. Estava perdido, não sabia onde me direcionar, não sabia o que é que havia de fazer para melhorar a minha pele. Tentei tudo, tratamentos naturais, nada teve os resultados esperados. Portanto, agora vejo uma luz ao fundo do túnel, vejo que está a haver investimento, está a haver muito trabalho na sensibilização e na consciencialização para a doença. Portanto, aquilo que eu digo às pessoas é procurem a ADERMAP, procurem este acompanhamento, porque pelo menos a mim ajudou-me imenso. Eu tive muita orientação e muita esperança que antes de conhecer a ADERMAP não tinha. Já valeu a pena, Joana, criar esta associação. A Joana vai emocionar-se e agora que temos que terminar. Não, mas é muito importante isso, porque eu acho que qualquer pessoa que passa por algum diagnóstico emociona-se mesmo, quer a mão. Mas eu percebo isso, porque em vez de nos perdermos em pesquisas aleatórias, que todos nós já passámos por isso no Google e uma série de informações, aqui pelo menos há uma informação fidedigna e um apoio de pessoas que estão a partilhar. Não comecem todos a chorar aqui. Não foi comprado. Estão todos a ficar emocionados. Joana, uma mensagem final. Eu acho que depois das palavras do Dr. Bruno e do Pedro, eu acho que a mensagem principal é que as pessoas não estão sozinhas. Há uma preocupação crescente, há caminhos a dar na sensibilização para que ninguém se sinta estigmatizado porque a doença, porque isso existe ainda. Há pessoas que ainda estão em situações muito difíceis, muitas pessoas que ainda estão em situações muito difíceis, mas o futuro vai ser melhor, o presente já é melhor, e portanto não estão sozinhos. Procurem ajuda de especialistas médicos, procurem a ADERMAP para o que possamos. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, feitos de pessoas, para pessoas. Estamos aqui para ajudar no que podemos ser, nem que seja para dar uma palavra, dizer que sabemos o que é que estão a sentir, sabemos essas dificuldades, estamos aqui e ajudaremos a encontrar o melhor caminho. Isso é tão importante. E estão disponíveis em várias redes sociais e muito ali à mão. Vou terminar com o Bruno Duarte, perguntando-lhe, gostava de ouvir a sua opinião em relação ao Serviço Nacional de Saúde e à relação da prescrição dos tratamentos e se a resposta hoje é adequada ou o que é que gostava, enquanto médico, também de ver melhorado, até porque também trabalha no hospital público. E depois pedir-lhe também uma mensagem final antes de encerrarmos este debate. Pronto. Eu, obviamente, tenho uma perspectiva muito enviesada do Serviço Nacional Público, porque eu trabalho num centro de referência que é inclusive certificado internacionalmente pela rede ADCare, que é um centro de excelência para o tratamento de dermatite atópica, uma consulta multidisciplinar que conta com enfermagem e equipa médica, e nós temos um tempo inteiramente dedicado a tratar pessoas com dermatite atópica moderada a grave. Portanto, fazem isso todo o dia. Sim, e temos
taxa de resposta, uma capacidade de resposta relativamente grande. Eu posso dizer que pedidos que me tenham chegado às minhas mãos, até agora não demorei mais que 2 a 3 semanas a dar resposta a esse mesmo pedido, e é um local em que pode haver referenciação quer pública, quer privada. Não é? Inclusive isso está disponível no Portanto, próprio não há uma site lista do de hospital. espera incrível. Não, desde que a referenciação venha devidamente feita, seja alguém com uma dermatite atópica moderada a grave, e, portanto, nós estamos completamente disponíveis para aceder e para tratar essa mesma pessoa. A nível global, provavelmente isto é um país, não é? Portanto, o Sistema Nacional de Saúde, nós sabemos as dificuldades e as limitações e o finito, como a Joana disse, que tem, e isto não está escondido a ninguém. E estamos a passar uma fase particularmente difícil neste momento. Acredito e reconheço que possa haver bastantes mais limitações em outros locais comparativamente àquilo que é a minha realidade neste momento. Portanto, obviamente que tem que se aumentar a capacidade de resposta, talvez complementar essa resposta talvez também com os colegas que trabalham na medicina privada, a maioria de nós também trabalhamos, e também aumentar a oferta e a disponibilidade destes tratamentos às várias vertentes. É claro que isto depende de outras decisões que estão para além daquilo que eu posso tomar. Não é? E que mensagem é que daria às pessoas que estejam neste processo agora um bocadinho mais atrás do que o Pedro? Eu acho que aqui a Joana e o Pedro já disseram aqui mensagens ótimas. Eu acho que procurar ajuda, procurar a Associação de Doentes é fundamental e ajuda imenso. Eu próprio, a nossa consulta multidisciplinar, todos os doentes que chegam até nós são referenciados também para a DERMAP e, portanto, nós reconhecemos o valor e isto tem um trabalho incrível que eles têm feito desde que foi criada a associação. Voluntário, ainda por cima. Trabalho voluntário. Exato. Não, porque às vezes as pessoas podem pensar que não, mas isto das associações é muito amor à camisola e à causa, não é? Temos que caminhar para a profissionalização, claro, mas sim, neste momento somos todos voluntários. E é um trabalho incrível e claramente vê-se que a awareness da doença hoje é bastante mais do que era há 5 anos atrás, sobretudo para os casos graves nos adultos ou moderados a graves, que antigamente eram desvalorizados. Era a tal doença pediátrica, que apenas ligeira. Não, hoje já estamos bem cada vez mais para além disso. E depois, a última mensagem que eu gostava de passar, e já deixei anteriormente, é procure ajuda médica diferenciada, porque os tratamentos e a disponibilidade de tratamentos que temos hoje em dia é bastante superior àquela que tínhamos há 5, 10, 15 anos atrás. Eu hoje ainda me chega com muita frequência, estou a falar garantidamente mais de 50% das pessoas com esta doença que me chegam, são pessoas que estão a fazer ou corticosteroides tópicos de forma abusiva, muitas vezes a levantar prescrições e sem qualquer tipo de regra, não é? Porque tem que tratar a sua doença que não está controlada. Ou às vezes, inclusive, a tomar corticosteroides orais de forma autodidata. Nós estamos bastante mais para além disso, nós temos muito mais alternativas terapêuticas, muito mais eficazes, muito mais seguras e procurem, portanto, a ajuda médica diferenciada e tenho a certeza que o caminho será bastante melhor. Muito obrigada, Bruno. Obrigada, Joana. Obrigada, Pedro. Foi uma conversa muito agradável neste debate, o que diz a tua dermatite atópica e que vai ficar disponível nas redes sociais da ADERMAP e também no LinkedIn da Leo Pharma. Este debate foi organizado pela Associação Dermatite Atópica Portugal e pela Leo Pharma, a quem agradeço o convite para ter estado aqui presente. Agradeço também à equipa técnica e a todas as pessoas que fazem destes momentos algo proveitoso para quem está em casa e que vai assistir. Muitas vezes é uma equipa que não é tão visível, mas que contribui para que tudo corra na perfeição e esperamos que esta conversa tenha sido útil e que vos ajude a desmistificar alguns estigmas e mitos em relação à dermatite atópica. Qualquer dúvida, façam pesquisas na ADERMAP e na Leo Pharma e acompanhem a conversa, partilhem com amigos e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos.